Olá, amigos! A seleção brasileira já começou a desembarcar aqui em Curitiba para iniciar a preparação para os duelos contra a equipe do Equador pela 7ª rodada das eliminatórias e contra a equipe do Paraguai, válido pela 8ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro será aqui em Curitiba, capital paranaense, no estádio Couto Pereira, na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite. Os jogadores já começaram a chegar aqui à concentração. O time está concentrado no centro de Curitiba, no Hotel Bourbon, e 14 dos 23 chamados pelo técnico Dorival Júnior já estão junto da pentacampeã mundial. Os primeiros a chegarem aqui, o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, já estava em Curitiba desde o final de semana, ex-jogador do Atlético Paranaense, agora no Al Nassr, retornou para o Brasil, passou um tempinho com a família, inclusive chegou de carro. Você está vendo aí as imagens com muita tranquilidade no desembarque do Bento. Aliás, mais cedo pela manhã, estava bem vazio, tinham 10, 15 torcedores no máximo para acompanhar a chegada dos atletas, mas aí pintaram os dois ônibus da seleção brasileira, uma multidão começou a se aglomerar pelas ruas para acompanhar, para tentar ver os jogadores da pentacampeã mundial, mostrando que o torcedor de fato tem esse carinho pela nossa seleção, mesmo com uma Copa América muito frustrante, o entendimento que agora é a chance de dar um novo passo e seguir esse início de projeto no trabalho no comando do Dorival Júnior, que tem como grande objetivo a conquista da 6ª estrela na Copa do Mundo de 2026. Aliás, essa vai ser a primeira partida do Dorival Júnior em solo brasileiro. Ele comandou a equipe na Inglaterra contra a seleção local, comandou a equipe em Madrid contra o time da Espanha, comandou a equipe durante a Copa América, nos 5 jogos da Copa América e nos 2 amistosos que antecederam a preparação nos Estados Unidos. Então essa vai ser a primeira vez do Dorival Júnior comandando a nossa seleção em solo brasileiro e num palco muito especial. Dorival, um dos 2 únicos técnicos que foi campeão paranaense, tanto pelo Atlético Paranaense como pela equipe do Coxa Branca, então é um momento especial para a nossa seleção. Então, além do Bento, ex-goleiro do Atlético Paranaense, que chegou durante o final de semana, o Estevão, inclusive, estava concentrado nesse mesmo hotel com a delegação do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou a equipe do Atlético Paranaense no último domingo, o Estevão não voltou a São Paulo, ficou direto com a delegação da seleção, já bateu papo com o técnico Dorival Júnior. E ao longo da manhã desta segunda-feira, os outros atletas foram chegando. O Wendel chegou mais cedo, na sequência vieram os atletas da Premier League, o goleiro Ederson, os 2 jogadores do Wolverhampton, o André Cria do Fluminense, que foi negociado nessa última semana com a equipe da Premier League, o João Gomes, Cria do Flamengo, junto deles também esteve presente outro Cria do Rio de Janeiro, o Lucas Paquetá. E na medida que o tempo foi passando, depois chegaram os laterais de Belo Horizonte, o William, lateral direito da equipe do Cruzeiro, e o Guilherme Arana, lateral esquerdo da equipe do Atlético Mineiro. Para fechar, os jogadores que estão à disposição do técnico Dorival Júnior já para a primeira atividade que será realizada no finalzinho da tarde dessa segunda-feira, o atleta do São Paulo, Lucas Moura, desembarcou ao lado do zagueiro Gabriel Magalhães. O Gabriel estava em São Paulo, veio junto com o Lucas para a capital paranaense. E por fim, chegaram os atletas que atuam por times cariocas. O meio-campista Gerson do Flamengo, além do ponta-direita Luiz Henrique e do atacante Pedro do Flamengo. Então, dos convocados pelo técnico Dorival Júnior, eu lembro a lista dos 23, o Alisson vai chegar durante a tarde desta segunda-feira, não vai participar da primeira atividade, mas o Bento e o Ederson já estão à disposição. Na lateral direito, o Danilo é esperado no início da noite, atleta da Juventus Turim. Ontem, mais uma vez, esteve no banco de reservas da equipe comandada pelo técnico Thiago Motta, e o William já está presente junto ao Dorival Júnior. Na zaga, o único nome presente é o Gabriel Magalhães. Éder Militão, Marquinhos e Beraldo, Éder do Real Madrid, Marquinhos e Beraldo do Paris Saint-Germain, são aguardados no início da noite desta segunda-feira. Na lateral esquerda, já temos os 2 convocados presentes, o Wendel e o Guilherme Arana. No meio de campo,
André está presente, João Gomes presente, o Bruno Guimarães ainda está para chegar, mais à frente o Lucas Paquetá já está presente e o Lucas Moura também já está à disposição do técnico Dorival Júnior. O quarteto do Real Madrid, né, já falei do Éder Militão, mas os jogadores de frente, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, são esperados também no início da noite aqui na capital paranaense para completar a seleção brasileira. Então 14 dos 23 já estão presentes, faltam 9 para completar o time. Na terça-feira o Dorival vai ter essa primeira oportunidade de comandar todos os jogadores juntos e começar a esboçar aquele que vai ser o time titular. Para hoje à tarde é esperado um treino bem mais leve, bem mais tranquilo, até porque a gente está falando de Estevão, que jogou ontem, Pedro jogou ontem, Luiz Henrique jogou no sábado. Então os atletas, eles estão vindo de uma rodada ou de Campeonato Brasileiro, ou de Premier League, ou das ligas onde eles disputam pelos seus clubes, no caso do Bento, a Liga Saudita lá no Al Nassr. Então hoje a tendência é que seja um treino mais leve. O Dorival já deve passar algumas orientações, principalmente para aqueles atletas que ele está trabalhando pela primeira vez, como é o caso do Ederson. O Ederson, que foi o goleiro titular do ciclo do Fernando Diniz, estava lesionado na data FIFA de março. O Bento foi o titular, se lesionou de novo às vésperas da Copa América, e o Alisson foi o titular durante a Copa América, e agora o Ederson tem essa oportunidade de trabalhar pela primeira vez com o técnico Dorival Júnior. Luiz Henrique convocado pela primeira vez, Estevão convocado pela primeira vez, William convocado pela primeira vez, Lucas Moura de volta à seleção depois de muito tempo. Então uma seleção principalmente do meio para frente muito mudada. Do meio para trás é praticamente a mesma. Aliás, nas laterais e na zaga, o início da convocação do Dorival Júnior era rigorosamente a mesma, à exceção do Bremer para a Copa América. Lembro que na Copa América o Dorival tinha convocado 5 zagueiros. Dessa vez ele convocou 4 atletas, cortou o Bremer ficou de fora. E tinha chamado o Ian Couto, do Borussia Dortmund. O Ian Couto se lesionou, o William do Cruzeiro foi convocado para a vaga do jogador da equipe alemã. Outra mudança de última hora foi o Lucas Moura, chamado para a vaga do Savinho, atleta do Manchester City, que também teve problemas clínicos. Falando Lucas, vamos ouvir o meio-campista da equipe do São Paulo. Ele fala que foi pego de surpresa com a convocação de última hora, avisado no avião quando estava decolando para enfrentar o Fluminense no estádio do Maracanã. O Lucas foi outro que entrou em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Lucas falou na chegada aqui ao hotel onde a seleção brasileira está concentrada. Vamos ouvir a expectativa do Lucas Moura voltando à seleção brasileira para essa rodada de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Muito feliz, a emoção da primeira convocação em 2011. Muito feliz, um sonho realizado, né? Uma meta alcançada. Animado, ansioso para este momento que eu tanto esperei, tanto batalhei. Agora é aproveitar a oportunidade. A gente sabia que existia, né, uma pré-lista, acabou que o Savinho se lesionou. Onde você estava quando você recebeu a notícia? Como é que foi? Você é um cara muito experiente, já viveu isso muitas vezes, mas como é que foi o frio na barriga dessa vez? Bom, primeiramente desejar melhoras aí, uma boa recuperação para o Savinho, né? Eu esperava, batalhei por essa oportunidade. Claro que a gente fica triste com a lesão do companheiro, mas faz parte do futebol. Eu estava embarcando para o Rio de Janeiro, né, para o jogo do Fluminense. Estava ali no avião, não imaginava. O comandante pegou o interfone ali e avisou. E foi uma surpresa, achei que até pegadinha, porque eu olhei no celular, não tinha mensagem nenhuma. E aí depois saiu a notícia e um monte de gente mandando mensagem. Mas foi inusitado, mas foi muito bom. É um momento difícil para a seleção nas eliminatórias, vai ser a estreia do Dorival na competição. Como é que você acredita que com a tua experiência você pode colaborar nesse momento? Bom, chego para contribuir, né, com a minha experiência. Hoje sou um dos mais velhos, tempo voa, né? Mas contribuir com o meu comprometimento, com a minha vontade, com a experiência também. Chego para somar, para ajudar. Acho que a seleção tem muita qualidade, capacidade para melhorar essa situação e vamos brigar por isso. Depois da convocação, você chegou a ter alguma conversinha com o Dorival já? Não, ainda não. Vou encontrar com ele agora e vai ser bacana reencontrá-lo. Lucas, e no começo de carreira você foi muito comparado com o Neymar. E nessas eliminatórias, dos 8 gols da seleção brasileira, 5 vieram de participações do Neymar. Você acredita que você pode ser um jogador que vai tirar esse rótulo da Neymar dependência do Brasil? Bom, o Neymar, substituir o Neymar é praticamente impossível, né? É uma comparação muito injusta. O Neymar é um gênio do futebol.
Mas como eu falei, eu chego para somar, chego para agregar, vou dar o meu melhor para poder ajudar a seleção, né? E tem vários outros jogadores também que podem contribuir, como eu falei, uma qualidade imensa que a gente tem aqui, e vamos batalhar para poder melhorar essa situação. O Lucas Intese chega para ser uma alternativa ao Lucas Paquetá. Os xarás vão brigar pela posição. O Lucas Paquetá foi o titular durante todo o período da Copa América, é um homem de confiança do técnico Dorival Júnior, mas o Lucas trabalhou, foi campeão com o técnico Dorival da Copa do Brasil na temporada de 2023. Em tese, se a gente for olhar por posição, tem algumas já bem estabelecidas na seleção brasileira. Se o Dorival for manter a espinha da Copa América, algo que a gente for começar a ver, a gente vai começar a ver a partir do treino desta segunda, da terça-feira com mais profundidade, ele deve mandar a campo a equipe com o Ederson e com o Alisson na lateral direita. O Danilo, a dupla de zaga, tem uma grande chance de ser Marquinhos, Éder Militão ou Gabriel Magalhães. Do lado esquerdo, a briga durante a Copa América foi grande, né? Entre o Arana e o Wendel. No meio de campo, o André é novidade, não estava na Copa América, então tem uma briga boa com o João Gomes por essa posição 1 no tripé do meio de campo. O segundo homem deve ser o Bruno Guimarães, que ainda é esperado aqui em Curitiba, e na armação, o Lucas Paquetá. No ataque, há uma grande dúvida, né? O Savinho não está à disposição, então o técnico, o Rafinha, estava pendurado, tomou um cartão, está de fora desse primeiro jogo, por isso não foi convocado. Tá vendo uma grande fase no Barcelona no final de semana, fez gol a rodo, tá ajudando demais a equipe do Barcelona no início da temporada, mas o Rafinha, ele tá pendurado, então o Dorival Júnior entendeu que era melhor ter um jogador pronto para os 2 jogos, então o Rafinha ficou de fora dessa convocação. Na Copa América, o Dorival usou muito Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, com o Rodrigo mais centralizado. Agora ele pode usar Vinícius Júnior aberto pelo setor esquerdo, o Rodrigo do lado direito, e é uma briga pela posição no ataque entre o Endrick do Real Madrid e o Pedro Guilherme da equipe do Palmeiras. O Pedro já se apresentou, o Endrick é esperado junto do quarteto do Real, com o Éder Militão, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Vamos ouvir também o Guilherme Arana, lateral esquerdo da equipe do Galo, um dos remanescentes da Copa América. Ele fala justamente sobre esse aprendizado que a Copa América deixou para a seleção brasileira, ainda no início de processo de trabalho do técnico Dorival Júnior. Esse vai ser o 10º jogo do Dorival no comando da seleção brasileira. Agora sim. É verdade, né? Tinha aquela história da fora. Arana, passou rápido esse tempo entre Copa América e data FIFA, você está de volta à seleção. O Brasil agora tem uma missão complicada, que é tentar melhorar essa colocação na tabela das eliminatórias. Como é que você vê esse desafio e a oportunidade de estar aqui mais uma vez? Exatamente, feliz de estar aqui, retornando, né? Representando o nosso Brasil. Precisamos vencer os 2 jogos, né? A gente sabe que estamos devendo nas eliminatórias, sabe muito bem o que aconteceu lá na Copa América, né? E tirar tudo de lição, né? Para poder fazer melhor e diferente do que foi apresentado, pegar as coisas boas, porque realmente teve coisas boas durante aquele período, treinamento, em alguns jogos, né? Então pegar esses 10 dias, esses 2 jogos que a gente tem, fazer grandes jogos e voltar a vencer. Arana, o Dorival fez algumas mudanças na lista, mas a defesa é exatamente a mesma da Copa América. É um sinal de que foi um trabalho bem feito, que vocês deixaram coisas boas lá naquele período nos Estados Unidos? Eu acredito que a seleção brasileira conta com grandes jogadores, né? Então, independente de quem está aqui, quem está retornando, quem estava na Copa América e voltou para cá, tem que mostrar novamente, porque a concorrência é muito grande. E como eu falei, teve coisas boas que aconteceram sim na Copa América. A gente sabe que não foi uma Copa América da forma que a gente pensava e da forma que a gente queria, mas tirar essas coisas positivas que aconteceram lá e evoluir cada vez mais. Valeu. Portanto, todo sucesso para a seleção brasileira, que vai jogar em setembro aqui em Curitiba. Em outubro já está certo que o jogo vai ser no estádio Mané Garrincha. Em novembro a seleção ainda está definindo onde será o duelo com o mando da pentacampeã mundial. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior tem 4 sessões de atividade, uma com 14 dos 23 convocados, a segunda de terça-feira já a expectativa dos 23 jogadores presentes no gramado para que
que o Dorival possa definir, esboçar o time titular e estabelecer os conceitos para que a equipe possa ter um alto rendimento, um alto desempenho. Além disso, o resultado também é importante. Não está numa situação cômoda nas eliminatórias. Vai lembrar que dos 10 sul-americanos, 6 se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026 e um joga uma repescagem. Hoje a seleção brasileira não está numa situação confortável, está ali na 6ª colocação e precisa vencer para respirar na tabela de classificação e dar também essa condição do técnico Dorival Júnior ter tranquilidade. É claro que na seleção brasileira a pressão sempre vai ser grande, independente se é amistoso, se é eliminatória, porque há uma expectativa muito grande que esse time possa desempenhar um futebol em alto nível no sonho de conquistar o hexacampeonato. Então são 4 atividades antes do duelo contra a equipe do Equador. Depois do jogo contra o Equador no sábado, o time descansa, treina no domingo e na segunda-feira aqui em Curitiba. Na segunda tarde viaja para o Paraguai e fecha a data FIFA enfrentando a seleção paraguaia jogando fora de casa. Eu sou Marcelo Marinho, conto com o seu like, eu peço teu comentário. Qual é a escalação que você montaria? Estevão titular, Luiz Henrique titular, Pedro titular, o que você faria diferente na seleção brasileira para esses amistosos? Se você pudesse ser o Dorival Júnior, se pudesse dar um pitaco pro Dorival, qual seria a escalação que você mandaria a campo nesse duelo contra a representação da equipe do Equador? Eu já iria de centroavante, tem que ter o Pedro ou o Endrick no comando do ataque. Acho que é legal ter um cara na armação, 2 pontas abertos, Vinícius Júnior, Rodrigo, e um cara na referência. São 2 caras de muita qualidade. O Endrick, que inclusive já marcou gol com a equipe do Carlo Ancelotti, e o Pedro Guilherme, que está fazendo gol a rodo no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, com a equipe do Flamengo. Eu iria, pelo menos, com um centroavante para dar uma mexida nesse ataque na seleção brasileira. Eu sou Marcelo Marinho, estou na cola da pentacampeã mundial. Sonho na caminhada de buscar a 6ª estrela no sonho pelo hexacampeonato. Tô contando com o seu like, tô contando com a sua participação. Logo mais a gente traz o treino da seleção e mais tarde vamos trazer também a chegada dos outros 9 jogadores aqui à concentração da pentacampeã do mundo.